Pessoal, novamente boa noite. Só uma informação: o formulário da palestra do professor Jaime, ela vai estar lá no link do YouTube. Vocês precisam assinar, tá? Por favor, preencham o formulário que está no YouTube, tá? Professor Jaime. Professor Jaime, boa noite. Desculpa o imprevisto, é online, é Boa ao noite. vivo, tá? Desculpa o imprevisto. Pessoal, o professor Jaime ele vai dar a palestra para nós intitulada Novidades no combate ao Covid-19. O professor Jaime ele é biomédico, mestre em genética e biologia molecular pela UESC, doutor em biotecnologia pela USP. Atualmente o professor é adjunto C1 da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Atua como membro permanente do programa de pós-graduação em patologia investigativa e biotecnologia e Biologia Molecular da UFOB, é coordenador do programa, é colaborador do programa de pós-graduação em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos na UESC, tem experiência em microbiologia com ênfase em virologia, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de vacinas, imunoinformática, relação patógeno-hospedeiro e epidemiologia molecular. Professor Jaime, pode ficar à vontade, se o senhor tiver alguma forma para transmitir o slide, ou senão nós vamos bater um papo aqui, auxiliado por todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Mas pode ficar à vontade para falar um pouco do seu trabalho. Tá bom. Obrigado, gente. Eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de participar no evento, né? Fico muito feliz. Esses programas acontecem, né? Na internet, ao vivo, compreendo. Eu não vou transmitir slide, né? Eu prefiro que a gente bata um papo aqui. Eu vou tentar ser sucinto também, já pelo horário, né? Dar o recado mais rapidamente. Então, o objetivo principal aqui é trazer algumas novidades, né? Sobre essa luta que a gente está travando aí contra essa doença que pegou a gente de surpresa, né, que é a Covid-19. Imagino que todo mundo já tenha visto bastante material sobre coronavírus, né? Então, não sei se vale a pena a gente ficar recapitulando é, informações básicas, né? Só falar rapidamente aqui que esse nome vem de uma característica que esses vírus têm na observação de microscopia eletrônica, né? Corona vem do latim coroa. Então, quando esses vírus são observados em microscopia eletrônica, dá a aparência que você tem uma cabeça de uma pessoa com uma coroa em volta. Então, eles foram batizados dessa forma. Então, tem uma família grande que chama Coronaviridae. E aí você tem diferentes gêneros dentro dessa família, né? Alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus. Vários deles já têm um histórico de infecção da espécie humana, né? Os primeiros coronavírus, as primeiras doenças causadas por coronavírus foram descritas ainda na década de 30, de 1930, e aí na década de 60 que eles foram caracterizados, né? Principalmente por microscopia eletrônica. Então a gente já tem algumas linhagens de coronavírus que a gente chama de coronavírus humanos, né? Que já são transmitidos entre os seres humanos há várias décadas, e em geral eles causam doenças parecidas com gripe ou então resfriados, os que a gente chama de resfriados comuns, né? Mas esse coronavírus que está causando essa pandemia, ele é um tipo de coronavírus que tem uma virulência maior, principalmente pela falta de contato que a espécie humana tinha com ele. Então, é muito parecido com o que acontece com cepas de influenza, por exemplo. Muito diferentes, e aí os nossos sistemas imunológicos não estão preparados, né, para poder lidar com esse tipo de vírus. Ele tem ainda várias características que a gente ainda não está conhecendo em termos de patogênese, né? A patogênese dele ainda faltam muitas lacunas a serem preenchidas, né? Uma delas, por exemplo, se ele
faz uma imunossupressão, né, no hospedeiro. A gente vê isso pela sorologia. A sorologia desse coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ela é bastante distinta do esperado, né? O esperado que a gente aprende na escola, na faculdade, é que quando você está na fase aguda da infecção, você, em questão de alguns dias, em torno de 3, 4, 5 dias, você já começa a ter IgM circulante, né? E aí, em questão de 12 dias, 15 dias, você já começa a ter IgG. Esse vírus aí é totalmente diferente. Então, aí está a dificuldade, né? Sim. Você casar essa sorologia com outras técnicas de diagnóstico laboratorial. Isso, no início da pandemia, principalmente, deu um nó na cabeça de todos os profissionais envolvidos em saúde, né? Tanto de laboratório quanto de clínica. Então, é nesse contexto que eu vou trazer algumas novidades que a gente está produzindo aqui no nosso laboratório da UFOB, aqui, o Laboratório de Agentes Infecciosos e Vetores. Né? Antes de continuar, você quer fazer alguma condução aí? Não, professor, o senhor está saindo muito bem. Tá? Nós tivemos uma pergunta na palestra da professora Luciana relacionada a como um medicamento ele pode, se algum medicamento, no caso a ivermectina, se tem estudos que indicam se ele é indicado na prevenção ou no tratamento, ou se em nenhum desses tipos, no tratamento contra a Covid-19. Se o senhor tem alguma informação desse medicamento. O que eu posso falar aqui é de acompanhamento da literatura, né? Sim. Aqui no nosso laboratório nós não estamos não estamos executando nenhuma pesquisa para avaliar fármacos, né? Mas o que a gente vê da literatura não tem indícios ainda que indiquem que essa droga ela possa ser realmente utilizada no tratamento, né? A gente tem uma polêmica muito grande nessa área de fármacos aí, e a gente precisa esperar um pouco mais os estudos saírem. A gente tem aí a polêmica, por exemplo, da hidroxicloroquina, né? Tem grandes estudos já publicados que indicam que ela não funciona, que ela teria um efeito igual ao do placebo, né? Ou seja, não serviria para tratar a doença. E, sim, estudos publicados em grandes revistas, né? A gente tem um estudo publicado numa grande revista também que foi, inclusive, retirado, né? Então, a gente tem uma polêmica muito grande. A gente tem estudos publicados em revistas de menor expressão. Não são revistas ruins, mas são revistas de menor expressão, se você comparar com o New England, com o The Lancet, por exemplo. Né? Que aí vem do grupo do Didier Raoult, lá da França, que é um médico infectologista. Ele conduziu já 4 estudos, né, no Hospital de Marselha. Nos estudos dele, ele demonstra que tem um efeito ali, inclusive com estatística, com odds ratio dando significância estatística, mas é aquela coisa, ciência é uma atividade social, né, e antes de chegar às conclusões, a gente tem que ver se corrobora ou não. Mas, assim, é uma área realmente que está gerando muita polêmica, né? Eu acho que eu consigo dizer com certeza, assim, que a área que está gerando mais polêmica é essa parte de ou desenvolvimento ou realocação de fármacos, né? Então, por enquanto, o que a gente sabe que serve no tratamento, já aproveitando para responder, anticoagulantes, né? Anticoagulantes e tem que fazer o clínico tem que fazer um estudo muito bem feito para verificar se ele vai poder entrar o anticoagulante ou não, né? Porque um dos aspectos mais importantes na fisiopatologia da COVID, que foi descoberto recentemente, é que o vírus, direta ou indiretamente, ele causa um problema de microvasculatura, né? E aí você tem problemas de trombos. E aí esses trombos, eles causam infarto em órgãos importantes, incluindo os pulmões, infiltrado inflamatório, e o que tem sido publicado é que anticoagulantes, né, principalmente a heparina, podem ser utilizados para poder tratar os casos que progridem, né, para formas mais graves, em que a pessoa começa a ter esse problema de microvasculatura. Isso é uma coisa que está consolidada, a gente pode dizer, né? Tem a questão também do uso
do soro de convalescente, né? Sim, com Que já foi anticorpos. publicado em grandes revistas, foi publicado. Agora é aquela questão seguinte: soro de convalescente é uma coisa antiga, né? Na lógica deve funcionar para praticamente tudo, porque não é a primeira vez que está se utilizando soro de convalescente. Claro, é uma doença doente, mas é uma coisa, uma doença diferente, mas é uma técnica bastante antiga. E o problema com relação a soro de convalescente é que as publicações que foram feitas não foram com um tamanho amostral grande, foram mais casos clínicos, né? Com demonstração de recuperação em 5 pacientes, 6, 7 pacientes. Não é um estudo de coorte mesmo, prospectivo, né? Então, assim, é uma área que carece ainda de muito trabalho. Professor, surgiu uma pergunta aqui do Paulo Borges. Ele está fazendo a pergunta aqui. Professor, vi um estudo que dizia que a tempestade de citocinas causadas na Covid-19 causavam a supressão da medula óssea. E isso leva à linfocitopenia, que é observada nos exames laboratoriais. O senhor acha que isso poderia estar relacionado com a gravidade da doença? É o que eu sempre tenho falado, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar nos eventos científicos. A gente tem que esperar mais estudos sair. Essa questão de a tempestade de citocina causar o que seria uma aplasia transitória, né, da medula óssea, isso tem que ser confirmado. Eu vi esse estudo. É bem interessante, mas isso tem que ser confirmado. A gente precisa de corroboração em ciência, né? Ver se alguns outros grupos de pesquisa corroboram isso aí. Porque, por exemplo, tem um grupo brasileiro, inclusive de alguns colegas conhecidos, que recentemente demonstrou que o coronavírus ele infecta algumas linhagens de linfócito, né? E aí a infecção e a morte dessas células é que causaria a linfocitopenia. Você pode observar que em grande parte, inclusive a gente tem visto isso aqui nos laboratórios, grande parte dos casos de Covid-19, principalmente aqueles que vão para a internação, a gente vê linfocitopenia, né? Então tem que ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Aqui no laboratório a gente já viu, a gente tentou detectar coronavírus na parte fluida do sangue, né, que seria o plasma. A gente não acha. Agora, quando a gente procurou na parte celular mesmo, a gente achou. Então, quer dizer, ele infecta essas células realmente, né? Então, a gente aqui na UFOP já conseguiu, pelo menos em parte, corroborar o que está sendo achado por aí. Ele infecta essas linhagens celulares, a gente não sabe até que ponto é o impacto dele nessa população de células. Mas que ele está lá infectando, tá. A gente já viu isso aqui também e tem alguns estudos de outros grupos já publicados, né? Ok, mais uma outra pergunta aqui. Por que, com tanta tecnologia atualmente, ainda não conseguimos achar um tratamento ou uma vacina contra o coronavírus, professor? Isso é uma pergunta que a maioria da população se faz a nós, pesquisadores. Então, vamos responder de um pesquisador experiente, como o senhor que já está trabalhando com o corona já há muito tempo. Vamos responder essa pergunta para os acadêmicos, para que nós possamos responder quando essas pessoas nos fizerem essa pergunta. Olha, o que eu tenho para falar nesse campo aí é o seguinte: a ciência ela tá se tornando cada vez mais rápida na resposta, né? A gente teve um exemplo aí há alguns anos atrás que foi uma epidemia de Zika, de vírus da Zika. E a gente teve um exemplo muito bacana assim da capacidade de resposta da ciência, né? Inclusive da ciência brasileira. E agora nessa pandemia de novo. Então, assim, jamais se desenvolveu vacina em tão pouco tempo. Então, assim, na verdade, a gente tem, no aspecto científico, a gente tá tendo várias coisas positivas, né? Então, de vacina mesmo, a gente tem aí, hoje em dia, em torno de 40 vacinas em teste clínico. A maioria delas já em fase 2, algumas já em fase 3. Então, assim, são vacinas que começaram a ser desenvolvidas no final de 2019 para o começo de 2020. Então, assim, é uma resposta muito rápida. Existe a chance de algumas vacinas dessas já estarem prontas para uso mesmo em escala populacional no início de 2021. Né? Na parte de drogas, de fármacos para tratamento,
A minha visão é que, infelizmente, a gente teve uma contaminação política, né? Isso atrapalhou demais. Então, a gente teve uma contaminação política na questão do desenvolvimento de drogas, e eu ainda estou um pouco receoso de que isso atinja as vacinas. Talvez não, porque as vacinas elas já andaram já muito mais, né, do que a questão do não só desenvolvimento, porque praticamente não se desenvolveu droga, né? O que se fez foi uma coisa que é muito inteligente, que é você fazer uma que a gente chama de realocar, né, o uso daquela droga, que é o que tentaram fazer com os antimaláricos, né, com a cloroquina, com a hidroxicloroquina. Mas houve uma interferência muito negativa nesse campo, e eu acho que isso atrapalhou. Talvez os especialistas nessa parte de drogas antivirais pudessem ter dado respostas mais contundentes se não fosse nessa polarização que aconteceu aí. Então, isso é uma coisa ruim. Agora, aproveitar o gancho que a gente estava falando aqui da linfocitopenia, né? Só aproveitar esse gancho aqui, porque eu acho que é interessante. Tem uma pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, que é uma pesquisa de segmento, né, de coorte prospectiva, e a gente está acompanhando alguns pacientes e a gente está reproduzindo alguns resultados que alguns colegas no Brasil e no mundo estão achando, que é o seguinte: o vírus ele fica presente no organismo por um longo período, né? Então a gente tem acompanhado pacientes aqui, tem colhido a amostra da nasofaringe, da orofaringe, saliva, escarro, sangue, e a gente observa o seguinte: grande parte dos pacientes eles ficam com o vírus presente no organismo até próximo de 2 meses, né? E aí, no começo, eles têm vírus em todos esses sistemas anatômicos. A gente observa que quando chega próximo do 30º dia, a partir do início de sintoma, o vírus ele some dessa parte mais superior do trato respiratório e se concentra no pulmão, né? Representado pelo escarro, que o escarro ele é proveniente da árvore brônquica. Mas ele fica por muito tempo. E boa parte desses pacientes, a gente só vai ver a soroconversão depois do 15º dia, a partir do início de sintomas. Alguns pacientes só começam a ter IgM já por volta do 25º, próximo do 30º dia, a partir de sintomas. Então, assim, é totalmente fora do esperado se você comparar com outras viroses, né? Que a resposta do sistema imune é muito rápida. Então, uma coisa que a gente está se perguntando aqui, né, inclusive tem um aluno do programa que ela está investigando, que é a Patrícia, né, que é uma orientanda minha, ela está começando a verificar o seguinte: será que a linfocitopenia estaria ligada essa resposta, essa seroconversão retardada? Né, porque a pessoa demora, quando está infectada com coronavírus, para responder ao próprio vírus. Quer dizer, tem um delay aí na resposta. E a gente observa a linfocitopenia. E agora ela vai começar a verificar se esses linfócitos estão sempre infectados. Isso pode responder, né? Pode ser que os vírus estejam infectando os linfócitos, matando os linfócitos, aí a pessoa não consegue gerar anticorpo. Talvez só quando você começa a ter uma diminuição da carga viral. Então a gente está trabalhando com essa hipótese, né? Eu acho que faz bastante sentido, na tentativa de explicar aí, pelo menos um aspecto da fisiopatologia. Sim, professor. Surgiu uma pergunta aqui da Ayla Araújo. O que o senhor tem a dizer sobre os médicos que estão tratando a Covid com antibiótico? Acham que eles têm alguma efetividade? Tratar um vírus com um antibacteriano? Aí vai depender muito do contexto, porque se o médico é bem informado, ele sabe que o antibiótico ele não vai interferir no ciclo de replicação viral, né? Sim. O antibiótico ele tem alvos na bactéria. Agora, dependendo do caso, pode ser que o objetivo seja controlar ou fazer uma profilaxia de uma pneumonia, porque os médicos, se bem informados, eles sabem que muitas das infecções virais no trato respiratório elas são seguidas de uma infecção secundária, geralmente por bactéria, né? Porque como você tem um comprometimento das barreiras da imunidade inata,
por conta do vírus e por conta da inflamação, né, do organismo em resposta ao vírus, muitas vezes o que acontece é que bactérias da própria microbiota do trato respiratório, que ficam geralmente lá no trato mais superior, a gente tem bactérias com potencial patogênico, né, no nariz, na garganta, a gente tem haemophilus, influenza, estafilococcus, streptococcus. Essas bactérias elas podem descer para o trato mais inferior com a maior facilidade nessas condições. Então depende muito do raciocínio. Se o raciocínio for, né, uma profilaxia contra uma pneumonia bacteriana, né, como uma co-infecção, infecção secundária, infecção viral, eu acho que esse raciocínio está razoável. Agora, se o objetivo for controlar o vírus com essa droga, aí eu acho que está fora de foco o raciocínio. Então, tem que ver muito essa questão, né? Eu não acho que, assim, é uma coisa abominável, por exemplo, vou usar uma azitromicina aqui. Depende. Se for a ideia de fazer uma profilaxia contra uma bactéria que se aproveite da infecção viral para fazer a pneumonia bacteriana, eu acho que é razoável. Agora, se for para controlar o vírus, aí está totalmente equivocado, né? Sim, professor. O Vinícius aqui também está perguntando por que alguns pacientes com RT-PCR detectável não estão produzindo imunoglobulinas. É justamente pelo que eu estava explicando aqui, né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais de pesquisa da UFOB aqui. O que a gente já observou é isso, né? Aqui no nosso laboratório a gente faz principalmente RT-PCR, principalmente RT-PCR. E em todos os casos que a gente investigou aqui, né? Porque geralmente os pacientes que vêm fazer a PCR, eles estão na fase aguda da infecção, muitas vezes com sintoma ainda. Então, em todos esses casos, a gente não viu paciente com nem IgM. É o que eu falei, a gente vê os pacientes seroconverterem aqui com 15 dias ou mais a partir do início de sintoma. Quando você faz o exame no paciente, ele tem aí entre 1 e 10 dias de sintoma, em geral. Né? Em média, vamos botar, entre 1 e 10 dias. Então, nesse tempo, a gente não vê ninguém seroconvertendo. A gente demora muito mais para seroconverter. Aí que está um diferencial desse vírus. Então, professor, o RT-PCR ele detecta a presença da carga viral, correto? O PCR detecta o vírus, né? Porque ele detecta o RNA viral. Aqui no laboratório, a gente, além de fazer presença e ausência, a gente faz a carga viral com base na quantidade de cópias de genoma viral. Então, a gente consegue determinar a carga viral. Né? E aí, em função disso, também a gente fez alguns estudos aqui, que inclusive já foram submetidos, já estão em revisão em algumas revistas importantes, que um desses estudos é justamente definir as melhores condições de exame. Então, assim, os laboratórios centrais de saúde pública, eles definem que a gente tem que tirar uma amostra de suave nasofaríngeo, né? Do primeiro ao 15º dia de sintoma. Muito bem. Aí a gente começou a pegar uma parte dos pacientes, em torno de 72 pacientes. Inclusive é o trabalho de um estudante também do programa, né? Da Josilene, que faz doutorado no PPG BBM. Começou a tirar nasofaringe, orofaringe. Professor? Pessoal, provavelmente foi a conexão com a internet do professor que ficou fraca. Vamos aguardar um momento que o professor ele deve retornar para sanar um pouco mais as dúvidas que estão surgindo. Lari Sampaio, sim.
a internet, a conexão da internet do professor, ela caiu. Vamos aguardar um momento que ele já deve estar restabelecendo a conexão e nós retornaremos com o nosso bate-papo. Se você não seguiu o nosso canal, se você gostou das palestras de hoje, dá um like lá nos nossos vídeos, tá? Nós contamos com o like de vocês. Sigam o @ppgbbm_UESC, que é o Instagram do nosso programa. Lá tem um monte de informações bem bacanas sobre o nosso programa, tá? Sobre os nossos professores, sobre as nossas linhas de pesquisa, sobre os trabalhos que estão sendo realizados pelos alunos. Tá? Lá você pode se informar, sobre tudo que está acontecendo no nosso programa. Tá? Sigam o @SimbiUESC. Pedimos desculpa novamente pelo acontecido. Esperamos que ano que vem nós possamos estar presentes, ter um evento presencial, tá? Ter um evento presencial para que nós possamos nos comunicar, ter uma conexão entre pesquisadores, alunos. Tá? Lembrando que amanhã também, às 18 horas, aqui no Instagram, nós teremos uma live com o professor Dr. Antônio Fábio Reis Figueiredo sobre tecnologia e inovação na produção de cervejas artesanais. Para quem gosta de cerveja, é uma excelente live, porque o professor Antônio Fábio, ele é responsável, ele tem uma micro cervejaria, ele trabalha com a produção de cerveja, então ele conhece bastante disso. Para quem gosta, para quem pretende trabalhar com isso, tá? E para quem se inscreveu nos minicursos, amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos com o nosso minicurso. Tá? Nós teremos um minicurso falando sobre os aspectos imunoepidemiológicos no estudo de doenças infecciosas com a professora doutora Carla Romano. Nós também teremos um minicurso falando sobre a produção de cerveja artesanal com o doutor Matheus Junqueira. O desenvolvimento de vacinas do conceito à prática com o doutor Wilson Barros. A importância do uso do currículo Lattes na pesquisa científica com o doutor Eduardo Tamura. E o porquê e como de patentes na academia, com o Dr. Gesil Sampaio. Vamos voltar aqui com o professor Jaime, que ele irá sanar as nossas dúvidas. Bia, amanhã nós teremos a live às 18 horas com o professor Antônio Fábio, aqui sobre produção de cerveja. Vamos, professor. Beleza, voltei. Consegue me ouvir? Sim, muito bem. Bom, peço desculpas aqui, estava tudo certo e agora deu uma quedinha de energia aqui, a internet oscilou. Sim, a gente estava falando sobre o que mesmo? Foi sobre a questão da sorologia? Isso, da soroconversão. A soroconversão. Bom, na verdade, o que eu queria contar aqui também é o seguinte, esse trabalho, na verdade, eu estava falando do trabalho da Josi, né, que é estudante de doutorado aí. Os pacientes, para poder estabelecer as melhores condições de exame, aí então ela pegou amostras da nasofaringe, da orofaringe, saliva, escarro e sangue. E aí, com diferentes dias de sintoma, né? Esses pacientes, alguns tinham 1, 2, 3 dias, outros tinham entre 3 e 5, outros entre 5 e 7, outros entre 8 e 14. E a gente viu que, a depender dos dias de sintoma, você podia ter uma falha no diagnóstico. O paciente estava infectado, mas, por exemplo, a partir do 8º dia, a gente tinha na nasofaringe, na orofaringe, na saliva, 40% ou mais de falha. Quer dizer, se a pessoa tinha 8 dias ou mais de sintoma e fosse fazer o protocolo, né, padrão dos LACENS, que é tirar uma amostra da nasofaringe, ela teria 40% de chance de dar um negativo, ou seja, seria um falso negativo. Isso atrapalha muito a notificação. Então, a gente escreveu um estudo, né, e aí submeteu isso para uma revista científica.
Além disso, a gente viu também o seguinte, a concentração do vírus é muito maior nesse carro. Então, a carga viral em quase todos os indivíduos infectados é muito, muito, muito maior nesse carro. Quer dizer, ele fica mais concentrado no pulmão mesmo. Embora ele possa ser detectado na nasofaringe, na orofaringe, na saliva, né, em pouquíssimos casos mesmo no sangue, no plasma, mas ele se concentra no pulmão e tem isso também. Se você não tirar a amostra certa no tempo certo, você pode ter uma falha no exame, né? Por isso, muitos desses exames rápidos que são feitos por sangue, eles têm um índice alto de falso positivo ou falso negativo, professor? O senhor sabe informar? Ó, o que aconteceu com relação, a gente já mudando um pouco, já mudando a técnica, né? A gente está saindo de De PCR PCR para... para sorologia de novo. O que aconteceu foi o seguinte: o Brasil ele tem um gargalo tecnológico muito grande, né? A gente tem que trabalhar muito sério para resolver isso aí. Porque isso já aconteceu com Zika e agora está acontecendo de novo com Covid. É uma coisa muito simples. Essas sorologias, elas precisam de proteínas recombinantes de boa qualidade. Todos os testes de sorologia vão precisar do que a gente chama de antígenos de fase sólida, que nada mais são do que proteínas recombinantes de boa qualidade. Então, o Brasil não tinha nenhuma proteína de Covid ainda. Isso teve que ser importado e também estava todo mundo começando a produzir no mundo. Então veio muito produto de má qualidade no início. Então no início da pandemia estava dando de tudo, falso positivo, falso negativo, né? Inclusive tem estudos agora que começaram a sair também mostrando que tem uma reação cruzada entre dengue e SARS-CoV-2, né? Não sei se você já viu isso. São estudos bem recentes, foram publicados nos últimos dias aí. Inclusive, tem um estudo que não foi publicado ainda, ele está numa plataforma, que é um estudo liderado pelo Miguel Nicoleles, né, e ele está demonstrando que tem uma reação cruzada entre dengue e Covid-19. Mas voltando então aqui para o raciocínio, no começo tinha muito produto ruim. Aí, conforme a pandemia foi caminhando, o pessoal foi refinando isso, né? Entraram grandes marcas, começaram a produzir produtos de melhor qualidade. Então, hoje, os produtos de sorologia que a gente tem à disposição, eles são melhores. Se você procurar, você acha produtos de realmente boa qualidade, bem confiáveis. Então, hoje, a margem de erro na sorologia está cada vez mais diminuindo. Está ficando bom também. Mas tem esses aspectos, né? Primeiro que não adianta você ter um material de boa qualidade, sendo que a sorologia da Covid-19 ela é muito diferente. Ela é totalmente fora do esperado, que nem a gente comentou já há alguns minutos atrás, né? A soroconversão é muito mais demorada do que acontece para outras viroses. E na PCR tem isso, que é uma contribuição marcante que o nosso grupo deu aqui, e a gente propõe, inclusive, um protocolo, a gente enviou isso para o LACEN, para a CESAB, para o Ministério da Saúde. A gente precisa mudar o protocolo, porque se a gente ficar só usando o suave nasofaringe o tempo todo, a gente vai continuar, na verdade, pegando muito falso negativo. E a gente viu aqui no nosso laboratório vários casos em que, se a gente não estudasse o escarro, o paciente ele seria laudado como negativo, porque o vírus já não estava mais no nariz, ele estava só no pulmão, a partir do 8º dia. Então, é uma contribuição grande que a gente deu nesse sentido aí. Muito bom ter esses estudos, professor. Professor, uma pergunta que surgiu aqui no chat aqui, que ela muda totalmente o foco que está caminhando aqui, se existe algum estudo que o coronavírus, o Covid-19, ele causa anemia, se tem alguma correlação, se o senhor já viu algum estudo relacionado a essa afirmação aqui. Não, anemia não. Anemia não. Não vi também aqui em laboratório clínico, né? Nenhum médico aqui conhecido mais próximo também relatou nenhuma suspeita com relação a isso. O que a gente tem visto aqui em rotina é linfocitopenia, né? Muitas vezes acompanhada, uma leucopenia mais carregada mesmo por conta da linfocitopenia. Sim. Uma pergunta agora bem importante, eu acho que isso vai de cunho pessoal, para o senhor que surgiu aqui.
podemos dizer que a OMS teve parcela de culpa na pandemia em demorar a avisar sobre o coronavírus? Isso aí é polêmica, né? Eu não sei por que que estão fazendo isso comigo. Isso é uma questão. Assim, esses vírus, primeiro, assim, vamos tratar isso tecnicamente, né? Quem está na OMS é especialista, né, em saúde. Sim. E a OMS conhece a história, ou pelo menos as pessoas que estão lá têm que conhecer a história da saúde, né? Tanto a mais remota, a mais passada, quanto a recente. Eu não apresentei aqui, porque a gente não trouxe os slides, né? Mas se você for dar uma aula de coronavírus, você começa falando de 1930, vai para 1960, aí você chega ali em 2003, 2012, você vai falar de quê? Você vai falar de MERS e SARS, certo? Que são coronavírus também importantíssimos, que são muito virulentos, que inclusive o MERS ele tem uma taxa de letalidade até maior do que a Covid-19, né? A Covid-19 está quase chegando nele, mas assim, é um vírusinho que é danado. E eles foram contidos porque a OMS naquela época deu rapidamente o alerta de que se não segurasse, não fizesse barreira, ia ser pandêmico. Esses vírus, o SARS e o MERS, eles só não se tornaram pandêmicos porque a OMS lançou o sinal na hora certa. Dessa vez, para mim, pelo menos assim, né, que sou biomédico, sou virologista, sou da área, acompanho essa literatura há um tempo, eu achei demorado, eu achei que poderia ter sido lançado um alerta muito mais rapidamente. O Ocidente teve um revés, vamos colocar assim, mais sério. Por quê? Porque a Ásia tem uma experiência com esses vírus, né? A Ásia, até pelas características culturais ali que favorecem, né, o surgimento desses vírus, por causa do consumo de carnes exóticas, do consumo de carnes não muito cozidas, né? Do acúmulo de animais em abatedouros. Então, tudo isso facilita a circulação dos vírus e a passagem para os seres humanos. Então, esses países da Ásia, eles têm experiência. Então, você pode observar que boa parte dos países da Ásia, eles conseguiram ter uma resposta muito rápida. Quando a China começou a falar que tinha um coronavírus novo lá, eles já fecharam fronteiras, já cancelaram voo. Pode olhar Taiwan, pode olhar Coreia, né? A própria China, eles conseguiram fazer um controle muito rápido, porque eles têm muita experiência, não só com coronavírus, mas também com influenza. Eles são muito experientes nisso. E o Ocidente foi meio que pego de surpresa, né? Não era para ser, era para ter o mesmo conhecimento, até porque o pessoal tem, mas não teve tanto contato com esse tipo de vírus quanto os países asiáticos têm já historicamente. Então, assim, eu acho que ficou faltando da OMS um alerta, né? Como aconteceu das outras vezes. Com certeza eu digo para vocês, o MERS e o SARS, eles são vírus com potencial pandêmico também. Eles só não se tornaram pandêmicos de fato, porque naquela época, tanto em 2013 quanto em 2012, a OMS naquela época deu sinal rapidamente. Dessa vez eu acho que pisou na bola. É muito importante saber essas informações de alguém que já trabalha, que está trabalhando com isso desde o início da pandemia. O senhor já falou um pouco do trabalho desenvolvido aí no seu laboratório, que é de extrema e suma importância no diagnóstico do coronavírus. Deixa eu dar mais uma informaçãozinha, aproveitando o gancho que você já falou né, porque a ideia é falar das novidades, né, que a gente está produzindo aqui. Mais uma novidade aqui de barreiras, a gente fez um estudo aqui para verificar a contribuição do ambiente na transmissão do vírus. Então a gente fez coleta aqui em tudo que você imaginar. Papel moeda, celular, máquina de cartão de crédito, pegamos água de esgoto, fomos para os hospitais também. Nós usamos um equipamento aqui em colaboração com o professor José Domingos, da Química, que ele estuda poluição atmosférica, então ele consegue captar partículas muito pequenas do ar, ele tem um aparelho que faz isso. Então a gente estudou o ar também, diferentes
locais da cidade, nos hospitais, né? Nós coletamos também amostras de frente de máscara, tanto no comércio quanto no hospital, roupa de cama, né, de pessoas com Covid-19 mesmo confirmada. E, para nossa surpresa, a gente não achou nada de coronavírus no ambiente, né? Destaque, Barreiras, tudo bem, o coronavírus chegou aqui de forma mais atrasada do que aconteceu, por exemplo, em outras regiões da Bahia. O Sul aí, ele estava já bombando de coronavírus, enquanto aqui estava começando. Então, chegou atrasado aqui. Inclusive, a gente nem conseguiu aproveitar essa vantagem estratégica, né? O ideal seria fazer um isolamento da região para desacelerar ainda mais o vírus aqui. Mas voltando, o vírus não está no ambiente aqui. Aí a gente se perguntou, será que esse vírus não está no ambiente por causa das condições climáticas de Barreiras? Né? Para quem não conhece Barreiras, aqui é uma região muito quente, né? Aqui é uma região de cerrado. Nessa época, por exemplo, aqui a gente tem, volta e meia, a gente tem temperaturas que passam de 40 graus facilmente. Né? Esses dias mesmo chegou a 46 graus. Nossa. Então eu falei, vamos fazer um experimento com esse vírus, então, vamos pegar esse vírus. A umidade do ar também é muito baixa, né? Principalmente nessa época, que é uma época seca, aqui a gente tem uma época de estiagem muito longa, que dura 6 meses, ou às vezes um pouco mais de 6 meses, não cai uma gota d'água do céu. Falei, esse vírus não deve estar aguentando o calor de Barreiras, deve ser essa a resposta. Pegamos esse vírus, fizemos um experimento controlado. No laboratório, né, com a umidade de 65%, mais ou menos, temperatura de 22 graus. E fora, esse vírus aguentou aí uma amplitude assim extraordinária, né? Porque pegou no início da manhã 18 graus, chegou à tarde, ele suportou 43 graus, né? Com umidade aí de 13%. Então, o vírus que estava fora do laboratório, ele não teve decaimento nenhum, igual ao vírus que estava dentro do laboratório. Então, esse vírus é muito resistente ao ambiente. Eu estava vendo a outra palestra, né? Porque é um vírus envelopado, às vezes a gente fala assim, esse vírus no ambiente ele não vai aguentar. Mas tem pesquisadores de outras universidades, aí, o FMG, o FRJ, que encontraram ele no esgoto. Aqui a gente não achou. Mas um vírus para estar no esgoto, ele tem que ser muito resistente do ponto de vista ambiental. E aqui a gente viu, né? Ele resistindo a altas temperaturas, baixa umidade. Então a nossa conclusão é que a transmissão aqui ela se dá principalmente de pessoa para pessoa. O ambiente aqui, ele não tem uma contribuição muito relevante, né? Não sei nem se dá para dizer se tem alguma contribuição. O comércio aqui também investiu muito pesado na higienização. Eu vejo muito o pessoal tá preocupado aqui com a higienização das mãos. Todo o comércio aqui você tem um totem, né, com álcool gel e tudo mais, tudo direitinho e tal. Medição de temperatura. Tá ótimo, isso aí tá ótimo. Agora, uso de máscara, o pessoal vacila, põe a máscara no pescoço, né? E, em geral, tanto a política quanto a postura dos cidadãos é de aproveitar, assim que tiver uma brecha, vamos para o bar, vamos para o restaurante. Então, assim, as medidas que a gente chama de não farmacológicas, elas não têm adesão. Elas praticamente não têm adesão. Então, é isso, assim, a gente viu isso aqui. Esse estudo a gente está preparando para submeter também. Inclusive, é outro trabalho da tese da Josi, né? E a conclusão é que o ambiente aqui não tem contribuição, não. A transmissão é de pessoa para pessoa mesmo, né? E a gente já tem comunicação com colegas de outros lugares também, que estão achando resultados muito semelhantes aos nossos aqui. Então, é importante ficar dentro de casa, higienizar bem as mãos, o uso de máscara, né, professor? Já que o ambiente ele não influencia muito, e sim o contato pessoal. Porque, assim, esse vírus ele se comporta principalmente como um vírus respiratório, né? Então, a transmissão desse vírus respiratório ela se dá principalmente de pessoa para pessoa por meio de secreções, né? Gotículas de saliva. Então, a máscara, como o professor Jorge tinha mostrado, ela retém, né, a saída. Então, se a pessoa que está infectada for tossir ou ao falar, a retenção que fica ali na malha da máscara. E a pessoa que tiver também com a possibilidade de ser infectada, se estiver usando a máscara, também vai reduzir ainda mais. Então, essas informações já circularam bastante, tem um monte de chartzinho explicando isso, né? A porcentagem de risco de transmissão e tal.
Então, é usar máscara, sabe? Sair, usar máscara o tempo todo, usar a máscara corretamente e o distanciamento social, né? Porque a resolução disso aí mesmo só vai vir com imunidade. E a imunidade segura é com vacina. Aí eu vou aproveitar esse gancho para falar de outro trabalho nosso também aqui, que já foi submetido, já está em revisão, né? Estou falando assim, não é costume da gente ficar divulgando os estudos antes de serem publicados, mas em virtude de estarmos numa pandemia, né? Acredito que vale a pena aí ir compartilhando informação mais rapidamente. Então, nós temos uma linha de pesquisa aqui de imunoinformática, a gente usa bioinformática para estudar a resposta imune, e a gente foi buscar soluções de imunização para esses vírus. Né? Eu sei que tem várias vacinas em desenvolvimento, mas a gente foi buscar pensando mais além. Porque se esse vírus veio agora, será que pode vir outro vírus, um variante, que cause uma segunda pandemia ou diferentes ondas pandêmicas? Então, vamos tentar buscar aqui o desenho de uma vacina que seja multivalente contra vários tipos de coronavírus ao mesmo tempo. E a gente aplicou as técnicas que a gente tem aplicado aqui, a gente tem vários estudos publicados, né, principalmente com arbovírus. Então, a gente aplicou essas metodologias e é muito difícil, porque assim, a distância entre os coronavírus é muito grande. Né? Então, assim, a distância mesmo que se dá entre os diferentes gêneros de coronavírus é muito grande. Aí, quando você cai para esses vírus que são provenientes de morcego, né? Que são principalmente os que a gente chama de os SARS mesmo, são os SARS, né? Que são provenientes de morcego. Aí eles são mais aparentados. Então, a gente falou, pois será que daria para fazer uma vacina bivalente, né? SARS e SARS-CoV-2? Depende. Então, a gente achou o seguinte, se for uma vacina baseada em anticorpo, não dá. Com as informações que a gente tem hoje em dia, não dá. Mesmo assim, porque a principal proteína-alvo de anticorpo dos coronavírus é a spike, né? Que é aquela espícula, a proteína S, que é ela encarregada de fazer a interação com a célula hospedeira e iniciar a infecção. Então, a gente viu que mesmo os epítopos alvos para anticorpos neutralizantes nesses vírus, eles não são conservados. Então, não dá para pensar numa vacina de anticorpo, pelo menos com a informação que a gente tem hoje em dia, que pegue os dois vírus. Entretanto, na parte de epítopos para linfócitos T, a gente tem vários epítopos conservados entre SARS e SARS-CoV-2. Então, a gente submeteu um estudo propondo uma vacina mais voltada para indução de resposta imune celular. Né? Já saíram alguns estudos mostrando que o que segura a onda mesmo é a resposta celular. Né? A gente vê que a resposta humoral com esse vírus aí ela é complicada, a soroconversão é atrasada pra caramba e tal. Mas a resposta celular, pelo menos nos indivíduos que não evoluem para casos mais graves, é ponta firme. Né? A resposta celular é legal e está todo mundo interessado em estudar o padrão da resposta celular. E a gente viu já vários epítopos, né, validados experimentalmente, não é nada de predição, é tudo validado experimentalmente mesmo, que eles são bem conservados entre SARS e SARS-CoV-2. Então a gente está tentando publicar esse estudo, tentando propor aí o que seria uma vacina bivalente, né, contra SARS e SARS-CoV-2 e talvez até outros variantes de vírus provenientes de morcego, para tentar contribuir nessa questão aí de evitar outras pandemias, né, pós-Covid-19. Sim, professor. Com certeza o seu trabalho e o do grupo de pesquisa vai ser muito importante, não só no momento de pandemia, mas para evitar novas e futuras. Aí, tá. Mais alguma contribuição do seu trabalho? Ou nós podemos encerrar por aqui, professor? Não, acho que tá bom, tranquilo. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade aí, foi um prazer falar com vocês. E estamos à disposição sempre. Professor Jaime, nós que agradecemos imensamente do fundo do nosso coração. Pedimos desculpa pelo acontecido, foi um problema técnico aqui que está passível de acontecer em qualquer evento, ao vivo, tá? Mas muito obrigado, tá? Nós da comissão organizadora do SIMB agradecemos imensamente a sua participação. Ok? Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço aí, boa noite. Tudo de bom. Só lembrando que
vocês devem ir no YouTube e baixar o link, o formulário, para preencher a lista de presença. Tá ok? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Bah.